A história de um cristão chamado Inácio de Loyola. Inácio nasceu em 1491 no Castelo de Loyola, em Azpeitia, região basca ao norte da Espanha. Ficou órfão de sua mãe aos 8 anos de vida e do pai aos 14 anos. Era o mais novo entre os 13 filhos de Dom Beltrán de Loyola e Dona Maria de Sonés. Ainda criança, foi enviado por sua mãe a Castela, no Palácio de Arévalo, para ser educado junto à corte pela família Velázquez, que gozava de confiança do rei Fernando, o qual esteve nesse castelo por 4 vezes entre 1508 e 1515. Em Arévalo, conviveu junto com outros 12 filhos e adquiriu os costumes cortesãos, comendo em bachelas de ouro e de prata, e gozando de boa formação. Também deve ter se encantado pelas conversas dos adultos sobre conquistas, vassalos leais, grandes projetos da realeza. No ano de 1515, Íñigo esteve alguns dias em Loyola, cometendo alguns excessos no carnaval de Azpeitia junto com seu irmão Pedro, um clérigo nada exemplar. Por isso, foi quase processado. Não demorou e o protetor de Inácio, Dom João Velázquez de Cuéllar, perdeu a graça do rei, deixando arruinado toda a família dos Velázquez. Então, por volta de 1517, Dona Maria pôs Íñigo sob a proteção do Duque de Nájera, chamado Dom Antônio Marique de Lara, o recente vicerei de Navarra incorporado à coroa de Castela. Conheceu uma moça, talvez a filha de Dona Joana a Louca, ou seja, a pequena infanta Catalina, do Castelo de Tordesilhas, em Valladolid, que em 1518 provavelmente apareceu numa sacada para assistir ao desfile de um cortejo e os torneios dos cavaleiros. Íñigo sonhava em conquistá-la. O Duque de Nájera servia ao novo rei Carlos I, que castigara as antigas dinastias, entre as quais a família de Xavier. Muitos vassalos não reconheciam a autoridade de Carlos I e se rebelaram. Também em Nájera houve uma revolta, mas foi contida por tropas da qual Inácio fez parte, menos nos saques praticados pelos soldados. Porém, em 1521, um poderoso exército francês de mais de 1000 homens e vários navarros entraram em Navarra para conquistar Pamplona. O Duque de Nájera fugiu e Íñigo permaneceu, recebendo a ajuda de seu irmão Dom Martim. Entretanto, o conselho negou a Martim o comando das tropas cuscoanas para a defesa de Pamplona. Inácio ficou sozinho com alguns poucos homens para defender aquela fortaleza. A batalha terminou quando Inácio foi ferido por uma bala de canhão em 1521, quebrando uma das pernas e machucando a outra. Os franceses o trataram amigavelmente, dando-lhe assistência médica. Depois disso, Íñigo foi levado para Loyola, onde o médico teve que romper novamente os ossos, pois estavam mal colocados. Convalescente e recuperado de uma morte quase certa, Inácio pretendia passar o tempo lendo livros de cavalaria e sonhando com futuras conquistas. Todavia, sua cunhada Madalena ofereceu os únicos livros que haviam no castelo, a saber, um livro sobre a vida de Cristo e outro sobre a vida dos santos, ou seja, sobre São Francisco de Assis e São Domingos. A princípio resistiu, mas não havendo outros livros, lia algumas passagens. Depois de pensar sobre aquilo que tinha lido, imaginava de como seria se fizesse os mesmos atos heróicos dos santos. Porém, findos tais pensamentos, voltava sua mente para as ações de cavalaria, de suas glórias e principalmente da conquista de sua dama preferida. Com o tempo,
começou a perceber uma mudança em seus sentimentos. Após pensar nas coisas de Deus, sentia-se alegre e contente, mas depois de pensar nas riquezas e conquistas cavalheirescas, sentia-se árido e descontente. Permitiu que as ideias santas prevalecessem em sua mente e pensou em ir à Terra Santa, lá fazer penitências, vivendo e morrendo como um pobre desconhecido. Queria, pois, mudar radicalmente a sua vida. Certo dia, o irmão de Íñigo, percebendo a mudança do mesmo, fechou-se com ele num quarto e despejou-lhe um discurso, advertindo-o que não perdesse o juízo e que não fizesse loucuras ou decepcionasse a família, colocando tudo a perder. Quer dizer, a herança, os bens, o nome importante e tantas outras coisas de fama. Inácio não se importou com a reprimenda e saiu montado numa mula, passando por Aranzazu, Navarrete, até chegar em Montserrat no ano de 1522. Em Montserrat, fez uma confissão de 3 dias e deixou diante do altar, frente a Nossa Senhora Negra, a sua espada e o seu punhal, como símbolo de ruptura com a sua vida passada. Também se despiu de suas vestes e as entregou a um mendigo. Depois, vestiu-se de saco e continuou a peregrinação. Foi ao hospital de Manresa, onde ficou conhecido como o Homem da Trouxa. Lá repartia suas esmolas com os pobres, dava comida aos doentes, falava com as crianças e participava das missas. Porém, começou a descuidar de sua exterioridade e a praticar austeridades extremas de abstinência, orações longas e autoflagelações. Teve, porém, um momento de grande treva interior e sentia-se extremamente árido e sem vontade de rezar. Estava, pois, desanimado de continuar essa vida e até teve desejo de cometer suicídio. Certo dia, sentado na margem do rio Cardoner, Inácio experimentou uma grande luz intelectual e espiritual sobre as coisas de Deus, algo que nunca mais se repetiu em toda a sua vida e que o marcou profundamente. Teve claridade em relação à Trindade, à criação, à Eucaristia e à presença humana divina de Cristo. A partir de então, moderou suas austeridades e começou a ajudar os outros com suas próprias experiências espirituais. Em 1523, foi até Barcelona, em seguida a Gaeta, após até Roma. De Roma dirigiu-se a Veneza, onde embarcou, navegando até Jafá, com um barco de 21 peregrinos. Por fim, chega a Jerusalém, onde é recebido pelos franciscanos. Na Terra Santa, visita grande parte dos lugares sagrados. Entretanto, Inácio teve que retornar a Veneza, chegando lá em 1524. Por fim, foi até Barcelona, e frustrados os seus planos de ajudar as almas na Terra Santa, compreendeu que para melhor realizar os planos de Deus, era necessário estudar, e aos 30 anos de vida, iniciou os seus estudos de latim. Em Barcelona, viveu na casa de Inês Pascoal, onde rezava e estudava latim. Era visitado por pessoas das diversas classes sociais, entre as quais pessoas importantes como Estefania de Requesens e Isabel Rosa, sendo que esta última ajudaria Inácio a pagar os seus futuros estudos em Paris.
Ainda em Barcelona, Íñigo reuniu um grupo de 3 peregrinos chamados Arteaga, Cáceres e Calixto, que se juntaram a Inácio na aventura de anunciadores de Cristo, mas que não permaneceram na caminhada por longo tempo. Aconselhado por seu mestre de latim Ardevol, vai à inovadora Universidade de Alcalá e, mais tarde, à Universidade de Salamanca. Em Alcalá, é suspeito de ser um alumbrado, sendo por isso preso pela Inquisição durante 45 dias. Esta, porém, não encontrou provas de heresia nele. Depois, obrigou a ele e seus companheiros a usarem vestes normais e proibiu Íñigo de pregar antes que tivesse terminado os seus 3 anos de estudos. Em Salamanca, foi novamente preso pela Inquisição, que mandou 3 doutores para examiná-lo. Não encontraram nada de reprovável em seu livrinho de exercícios espirituais. Entretanto, reforçaram a proibição de não pregar enquanto não tivesse terminado os seus estudos. Inácio de Loyola, aos 40 anos de vida e mesmo frente ao perigo iminente de uma guerra entre a França e a Espanha, foi estudar em Paris, inscrevendo-se no Colégio Monteagudo no curso de latim. Mendigou para pagar os seus estudos, pois gastou o dinheiro recebido de Inês com um amigo. Entretanto, alguns protetores o ajudaram a pagar parte de seus estudos. Por essa época, Inácio oferecia os exercícios espirituais para universitários como Peralta, de Toledo, Castro, de Burgos e Amador, de Guipúzcoa. No princípio, seu mestre, o português Gouveia, dizia que Inácio havia enlouquecido e quis castigá-lo, mas no fim acabou conquistado pelo peregrino. Inácio convivia no mesmo quarto estudantil com o mestre Penha, o saboiano Pedro Fabro e o orgulhoso e zombeteiro Francisco Xavier, mestre e regente da cátedra. Mais tarde, apareceram os amigos Salmerón e Laínez, ambos de Alcalá, e por fim, Bobadilla, também de Alcalá. Além desses, também havia um português chamado Simão Rodrigues, que demorou 4 anos até se abrir com Inácio. Em 1533, Íñigo se forma em artes, ou seja, em filosofia e teologia. Mais adiante, os 7 companheiros combinaram partir para Veneza no ano de 1537, onde esperariam a oportunidade de seguir viagem à Terra Santa. Caso contrário, se colocaria à disposição do Papa para qualquer serviço apostólico. Em 15 de agosto de 1534, em Paris, Inácio e 6 estudantes, reunidos na Capela dos Mártires, na colina de Montmartre, fizeram os votos de pobreza, obediência e castidade, fundando a Companhia de Jesus, que só seria oficializada pela Igreja em 1540. Com a saúde fragilizada, os médicos recomendaram que Inácio respirasse os ares de sua terra. Este o fez, porém ficou em Azpeitia, onde provocou uma verdadeira mudança social e religiosa. Antes de partir para Veneza, ainda visitou alguns amigos, passando por várias cidades e regiões. De Paris, os inacianos peregrinaram a Veneza,
e constataram a força crescente do protestantismo em diversas comunidades. Evitaram passar por Lombardia e Provença, possíveis regiões de batalha entre a Espanha e a França. Chegando a Veneza, no ano de 1537, iniciaram vários trabalhos humildes em hospitais, vivendo em dificuldades e ajudando os doentes. Ainda em Veneza, Inácio escreveu várias cartas e orientou os exercícios espirituais a pessoas importantes. Por isso, foi objeto de suspeita pela Inquisição. Também em Veneza conheceu o bispo Carafa, o futuro papa, com o qual se desentendeu. Em Roma, se hospedaram em hospitais e obtiveram uma refeição com o Papa Paulo III. Dele só pediram permissão para visitar a Terra Santa. Paulo III, porém, ofereceu-lhes vários auxílios. Eles, no entanto, voltaram a Veneza mendigando e prestando serviços humildes, repetindo o mesmo, mais tarde, na Itália. Novamente reunidos em 1538, decidiram que se chamariam Companhia de Jesus. Depois, separaram-se. Inácio, junto com Fabre e Laínez, foram a Roma. Antes, porém, Inácio, rezando numa capelinha chamada de La Storta, fez uma profunda experiência espiritual. Outra vez em Roma, os inacianos colocaram-se a serviço do Papa, aos quais, mais tarde, o restante do grupo se ajuntou. Porém, mais uma vez levantaram-se calúnias contra eles, e um grupo de inquisidores abriram processo contra Inácio de Loyola, que mais uma vez saiu ileso. Em 27 de setembro de 1540, o Papa Paulo III aprovou, por meio da bula Regimine Militantis Ecclesia, a Companhia de Jesus. Faltava eleger o cabeça da nova ordem religiosa, e nessa altura Fabre e Laínez estavam em Siena. Codouri e Salmerão partiam para a Escócia, enquanto que Xavier rumava para as Índias. Inácio foi eleito por unanimidade e passou o resto de sua vida num quarto chamado Santa Maria da Estrada, em Roma, comandando a Companhia de Jesus. A companhia foi aprovada contando com 10 membros, a saber, Inácio de Loyola, Francisco Xavier, Nicolau de Bobadilla, Diogo Laínez, Simão Rodrigues, Afonso Salmerón, Pedro Fabro e mais os 3 de 1537, ou seja, Pascasio Bruet, João Codouri e Cláudio J. Aprovada a companhia, os jesuítas seriam enviados pelo mundo. Francisco Xavier percorreria a Índia, a Indonésia, o Japão, até chegar às portas da China. Mais tarde, Manuel da Nóbrega e José da Anchieta ajudariam a fundar as primeiras cidades do Brasil, como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. João Nunes Barreto e André de Oviedo partiriam para a Etiópia. Apesar de todos os trabalhos apostólicos, Inácio teve tempo para fundar instituições como a Casa de Santa Marta, para ex-prostitutas, e prestou serviços aos órfãos e judeus convertidos de Roma. Inácio conseguiu realizar 3 grandes desejos: a aprovação da Companhia de Jesus em 1540, a aprovação do livrinho dos exercícios espirituais em 1548 e, por fim, a aprovação das constituições em 1554. Inácio não queria para a companhia cargos de bispados, canto solene, penitências, orientação de monjas, longas horas de oração e hábito próprio. Queria os jesuítas nas missões de fronteira. Quando Inácio morreu, a Companhia de Jesus tinha 40 colégios aprovados, dos quais 35 estavam funcionando. Contava com cerca de 1000 membros e tinha 110 casas e 13 províncias.
Companhia de Jesus. Se o mundo traz lindas surpresas, se Deus olha e vê mais beleza, lembra, cuida e reverencia. Eu te farei companhia. Se a vida também é tropeço, se o apego apaga o endereço, lembra, o amor perdoa e recria. Eu te farei companhia. Se queres viver todo inteiro, se o reino é teu sonho primeiro, lembra, segue, sou mais que um guia. Eu te farei companhia. Se entrega teus dons e talentos, se aprendes a ser alimento, lembra, és como luz que irradia. Eu te farei companhia. Se os homens rejeitam a entrega, se a morte e a vida renega, lembra, a cruz é dom que anuncia. Eu te farei companhia. Se vês em amar um segredo,